Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar do livro O que há de errado com o mundo de Chesterton. O que há de errado com o mundo é uma obra icônica do renomado escritor britânico G.K. Chesterton, originalmente publicado em 1910. Neste livro, Chesterton tece uma série de reflexões perspicazes e profundas sobre os problemas e desafios da sociedade e da cultura de sua época, muitos dos quais permanecem relevantes até os dias de hoje. A obra é marcada por seu estilo característico, que combina sagacidade, humor e uma crítica mordaz, muitas vezes através do uso de paradoxos. Ele começa o livro com uma afirmação ousada de que o mundo moderno está repleto de velhos erros. A partir daí, inicia uma investigação penetrante sobre as causas desses problemas e as possíveis soluções. Uma das principais críticas dele ao mundo moderno é a sua tendência ao materialismo e ao ceticismo excessivo. Ele argumenta que a sociedade está perdendo de vista valores fundamentais e que a ênfase excessiva na ciência e na razão tem levado à perda de fé e de um senso de transcendência. O escritor acredita que a fé religiosa desempenha um papel fundamental na manutenção da moral e da ética na sociedade, e ele expressa preocupações sobre a crescente secularização da cultura. Além disso, Chesterton aborda a questão do progresso e da inovação. Ele argumenta que o progresso desenfreado e a busca incessante por novas ideias e tecnologias podem ser prejudiciais quando não estão em harmonia com os valores tradicionais e os princípios morais. Ele defende a ideia de que a tradição e a sabedoria acumulada ao longo dos séculos são valiosas e não devem ser descartadas em nome do progresso. Outro tópico abordado por ele é o individualismo e o egoísmo da sociedade moderna. Ele argumenta que o foco excessivo no eu em detrimento do nós leva a conflitos, desigualdade e insatisfação. Ele defende a ideia de que o verdadeiro altruísmo e a busca do bem comum são essenciais para uma sociedade saudável. Chesterton também critica a burocracia e o excesso de regulamentação do governo, argumentando que eles sufocam a criatividade e a liberdade individual. Ele advoga por uma abordagem mais descentralizada e orgânica para a governança, na qual as comunidades locais desempenhem um papel mais ativo na resolução de problemas e na tomada de decisões. Chesterton não era simplesmente um opositor do progresso, mas sim um crítico do que ele via como uma visão unilateral e excessivamente otimista do progresso que predominava em sua época. Ele argumentava que o entusiasmo desenfreado pelo progresso tecnológico e científico estava ignorando os efeitos colaterais negativos, como a perda de valores morais e a alienação da natureza humana. Ele via a crença cega no progresso como uma forma de idolatria, onde o avanço material era adorado em detrimento do desenvolvimento espiritual e moral. O autor acreditava que a sociedade estava se tornando cada vez mais divorciada de princípios éticos e espirituais em busca de ganhos materiais. Além disso, ele via o progressismo como uma força que frequentemente subestimava a importância da tradição e da sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Ele argumentava que a cultura e a moralidade não deveriam ser reinventadas a cada geração, mas deveriam ser baseadas em princípios duradouros que foram testados pelo tempo. Para ele, o progressismo exagerado ameaçava minar essas tradições valiosas. Em vez de rejeitar o progresso por completo, Chesterton advogava por um equilíbrio entre o avanço material e a preservação dos valores tradicionais. Ele pedia uma abordagem mais crítica em relação ao progressismo, na qual a sociedade avaliasse cuidadosamente as consequências de suas ações e buscasse um desenvolvimento que fosse mais alinhado com a moralidade e a espiritualidade. Outra faceta das críticas ao progressismo estava relacionada ao seu ceticismo em relação às chamadas novas ideias. Ele argumentava que, muitas vezes, as ideias que se apresentavam como inovadoras e revolucionárias não eram tão originais quanto pareciam. Ele via essas ideias como reciclagem de conceitos antigos disfarçados de algo novo e empolgante. Para Chesterton, o entusiasmo por novas ideias frequentemente escondia uma falta de compreensão do passado e um desdém pela sabedoria que havia sido desenvolvida ao longo da história. Ele alertava que o fascínio por ideias progressistas poderia levar a uma espécie de arrogância intelectual,
onde as gerações mais jovens acreditavam que tinham todas as respostas, ignorando a riqueza de conhecimento e experiência de seus antepassados. Ele enfatizava que a história e a filosofia tinham muito a ensinar, e a rejeição desdenhosa das ideias tradicionais poderia levar a sérias consequências. Um dos problemas que ele destaca é a desigualdade social. Chesterton observou que a sociedade britânica da época estava experimentando crescentes disparidades econômicas, com uma classe alta cada vez mais rica e uma classe trabalhadora em dificuldades. Ele via isso como um problema moral, argumentando que a riqueza excessiva de alguns e a pobreza extrema de outros eram prejudiciais para a coesão social e o senso de justiça. Outra preocupação expressa por Chesterton era a decadência moral da sociedade. Ele acreditava que os valores tradicionais estavam em declínio e que a cultura estava se tornando cada vez mais secular e materialista. Ele via o enfraquecimento da fé religiosa e da moralidade como um sintoma da crise espiritual que afetava a sociedade. Ele também criticava o governo centralizado e a burocracia excessiva. Ele argumentava que o Estado estava se tornando cada vez mais intrusivo nas vidas dos cidadãos e que isso minava a liberdade individual. Ele advogava por uma abordagem mais descentralizada para a governança, na qual as comunidades locais tivessem mais autonomia e poder de decisão. Além disso, ele abordava a questão da educação e da cultura. Ele lamentava a educação que estava se tornando cada vez mais voltada para a produção de especialistas técnicos, em detrimento de uma educação mais ampla que cultivasse a imaginação e o pensamento crítico. Chesterton também era conhecido por sua crítica à mídia e à imprensa de sua época. Ele via a imprensa sensacionalista como uma força prejudicial que promovia o sensacionalismo em detrimento da verdade e da responsabilidade jornalística. No que diz respeito à política, Chesterton não se encaixava facilmente em qualquer ideologia tradicional. Ele era crítico tanto do socialismo quanto do capitalismo desenfreado, e via o equilíbrio entre propriedade privada e bem-estar social como um desafio importante. Um dos pontos que ele abordava sobre a Inglaterra daquele século era 1. Desintegração da família. Ele expressava preocupação com a desintegração da família e dos laços familiares na sociedade britânica. Ele via a lei do divórcio e a fragmentação das famílias como uma ameaça à estabilidade social e à moralidade. Chesterton argumentava que uma sociedade saudável depende de famílias fortes como a base de suas comunidades. 2. Urbanização desordenada. Ele criticava o crescimento desordenado das cidades e o desaparecimento da vida rural. O autor estava preocupado com o impacto da urbanização desenfreada no ambiente e na qualidade de vida das pessoas, argumentando que as cidades não estavam sendo planejadas de forma sensata. 3. Declínio da agricultura e das comunidades rurais. Ele lamentava o declínio da agricultura e o abandono das comunidades rurais em favor da industrialização. Ele via a agricultura como um setor fundamental que estava sendo negligenciado em prol da busca do lucro industrial. 4. Questões de moradia. Ele apontava questões relacionadas à habitação e ao espaço urbano, ressaltando o problema da falta de moradias adequadas para a classe trabalhadora. Chesterton argumentava que o acesso a moradias decentes era um direito essencial que estava sendo negado a muitos. 5. Consumismo desenfreado. Chesterton estava preocupado com o crescente consumismo e a busca insaciável por bens materiais. Ele via o materialismo excessivo como um obstáculo para a busca de valores mais elevados e espirituais na sociedade. 6. Alienação. Ele discutia a crescente alienação das pessoas em sociedades urbanas e industrializadas, onde os indivíduos se sentiam isolados e desconectados dos outros. Chesterton acreditava que a falta de comunidade e de relações humanas genuínas era prejudicial para o bem-estar humano. 7. Poluição e degradação ambiental. Chesterton estava preocupado com a poluição ambiental e a exploração insustentável dos recursos naturais. Ele via a degradação do meio ambiente como uma ameaça ao futuro da humanidade. Em resumo,
O que há de errado com o mundo é um livro que reflete as preocupações profundas e multifacetadas de G.K. Chesterton sobre a sociedade e a cultura de sua época. Suas críticas abrangem uma ampla gama de questões, desde desigualdade social e decadência moral até governo centralizado e educação. Ele oferece uma análise perspicaz e muitas vezes provocadora desses problemas, convidando seus leitores a considerar cuidadosamente as complexidades da sociedade em transformação no início do século XX. Seu livro continua sendo uma obra relevante para a compreensão das questões sociais e culturais que persistem até os dias de hoje. O link para adquirir esse livro e outros estão na descrição de cada vídeo. Se inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!